que eu acho crucial, o momento de ouvirmos a revelação do Evangelho da graça de Deus. O tema da nossa mensagem é mentes cauterizadas e mentes de Cristo. Eu vou repetir, o tema é mentes cauterizadas e mentes de Cristo. Nossa leitura, está aí, Miguel? Está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, eu vou ler o versículo de número 1 e 2. Vamos lá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. 2. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, se é que isto é possível, porque acima de ti só existe uma coisa, é a tua coroa de glória. Esta coroa que nós te coroamos esta manhã, esta noite. Eu te peço nesse tema polêmico que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra e todo o povo aqui reunido e pela internet digam amém. Amém. Nós já nos debulhamos, coloca um para mim por favor, Miguel. Nós já nos debulhamos sobre esses versículos, já lemos de trás para frente, explicamos que os últimos tempos não é o fim da humanidade, e sim os últimos tempos em que eles estavam vivendo. Paulo está escrevendo isso lá no ano 50 e pouco da era cristã. É que infelizmente os crentes, e eu nem os culpo, eu culpo aqueles que deveriam ensinar, eu culpo aqueles que deveriam esclarecer, pegam as passagens da Bíblia como se elas fossem escritas hoje de manhã, como se elas fossem um jornal, ou como se fosse um noticiário transmitido por William Bonner. Só que este livro, ele foi escrito em uma época, dentro de uma cultura, com sua história, com seu contexto histórico. A regra para a leitura deste livro é quem é o destinatário, quem é o emissor e o que se trata o seu conteúdo. Ora, o camarada lê isto aqui, escrito para Timóteo, ele usa como se estivesse sendo escrito para você. Esta mesma passagem amanhã, que foi escrito para bênção para a tua vida, ele já usa para atacar aquele. Que tipo de leitura é essa? Que tipo de hermenêutica é essa? Que exegese é esta que fizeram? Se não respeitam o emissor e nem o destinatário. Ora, como que eu posso escrever uma carta para Brasília e o conteúdo desta carta se aplicar aos senhores? É o que fizeram conosco. E no intuito ganancioso de manipular a igreja. Então Paulo escreve a Timóteo. A nós cabe observar, entender e aplicar o que for vida espiritual, porque o destinatário é Timóteo. Ora, disse Paulo a Timóteo, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos em que eles estavam vivendo, alguns apostatarão da fé. Já disse também, tem vídeos no YouTube, que a igreja da primeira era cristã se apostatou da fé
devido à perseguição dos imperadores romanos. Depois ele diz, por obedecerem a espíritos enganadores, e aqui está a palavra que o meu coração fica dilatado. Quando você dá um alimento puro a um crente, em especial do sistema religioso, ele diz assim, bem que a Bíblia diz que nos últimos dias ia aparecer doutrina de demônio. Mas a Bíblia não diz, quem disse foi Paulo a Timóteo. E os últimos dias eram que eles estavam vivendo. E isto é qualquer alimento nutritivo. Mas não é doutrina de demônio beber água depois da oração. Não é doutrina de demônio mandar vir por uma fogueira santa. Não é doutrina de demônio fazer campanha, igual Jesus mandou, lembram? Agora, quando você abre o evangelho e ilumina os olhos do crente, é doutrina de demônio para os últimos dias. Porque não nos ensinaram o evangelho. Nos ensinaram Bíblia, mulher do fluxo de sangue. O gigante vai cair, isso todo mundo sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, isso todo mundo sabe. Mas as revelações profundas, alimento profundo, pasmem, tem pessoas há 30 anos, pessoas aqui em cima, pastores, cegos guiando cegos, e está tudo aqui. E quando você abre e mostra, não, porque não pode, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo, porque é aquilo. Então disse que espíritos enganadores, e Paulo usa esta terminologia que já estudamos. Demônio é uma palavra grega que quer dizer daimon. Homens maus, espíritos maus. Porque demônio não ensina nada, ensina? Não. Então, para ensinar, tem que ser homem. No caso do grego aqui, daimon, um espírito mau. Homens maus e perversos. Então ele diz no versículo de número 2, pela hipocrisia, olha da onde vem o ensino de demônio, pela hipocrisia do que falam mentira. Segura aqui. Gente, o cara sabe que é mentira, mas ele fala para a igreja. O cara sabe que aquela fogueira é fictícia, que ela não queima pecado, que ela não purifica, que ela não prospera, mas ele fala. Isto é um daimon, um espírito mau e perverso, que está aí para manipular, enganar, tosquear, tomar o dinheiro das pessoas. Ele sabe perfeitamente que campanha não traz riqueza. Ele sabe que copo de água depois da oração não cura ninguém, senão o hospital do câncer não tinha ninguém lá dentro. E quando eles ficam doentes, eles vão para o hospital lá na Barra da Tijuca, o Barra Dor, porque então não se curam, porque então não bebe água, porque então não vão para a fogueira bamba, bamba, bamba. Porque é uma hipocrisia. Pela hipocrisia dos que falam mentira, e daqui veio a inspiração, e dos que têm cauterizado a própria consciência. Isso é triste. É triste tanto quem ensina quanto quem aprende ter uma mente cauterizada. Eu aprendi assim, eu vou ensinar assim, porque foi assim que eu aprendi. A mente cauterizada se torna insensível. Uma mente adormecida, ela não consegue mais discernir entre o certo e o errado. O termo grego para cauterização é queimar a ferro em brasa. A mente de muitos crentes estão cauterizadas.
não consegue discernir entre o que é certo e o que é errado. Abençoados, eu sempre tive um grande conflito na minha vida espiritual. Eu, quando entrava, talvez por conta do meu chamado, eu quando entrava dentro de um local e dizia, mas espera aí, isso aqui é a cópia da cópia. Amados, muitos lugares que estão aí, é a cópia da cópia. Não tem nada de novo. Você entra num lugar, esse aqui diz, eu estou em graça, não tem dízimo, mas tem a ser igual da Batista ou de outro qualquer lugar. É a cópia da cópia. Não tem nada de novo. O Evangelho diz, é novidade de vida. Não tem nada de novo, é a mesma coisa. Só mudou o cão, o osso é o mesmo. É a cópia da cópia. Eu achava aquilo muito estranho. E um deles me disse o seguinte, mas você ensinando isto, as pessoas vão sair da congregação. E o apóstolo Paulo diz, para que ninguém deixe a sua congregação. Eu disse, lindo. Você é muito lindo. Quer dizer que Paulo disse para ninguém abandonar a sua congregação? Ele disse, é. Eu falei, e você abandonou a sua? Sim ou não? Sim. Ele hoje tem uma congregação. Antes dele ter aquela, ele veio da onde? Da outra. Então tu vives uma hipocrisia. Como as pessoas estão debaixo do teu domínio, você diz para aquela pessoa, não pode abandonar a você não pode abandonar esta congregação, mas eu abandonei a minha e abri esta. Da onde ele veio, o pastor também abandonou e abriu a ele. Por quê? É a cópia da cópia. Como que se formaram as congregações no Brasil? Um brigou com o outro, abriu esse, aquele brigou com ele, abriu esse abriu esse abriu esse abriu aquele, esse abriu aquele. Quem foi que abriu tudo? Na verdade, a cópia da cópia vem de quem? De Constantino no quarto século. Martinho Lutero se levantou contra Constantino e abriu a igreja luterana. Da igreja luterana saiu um e chegou na cópia da cópia. Aquele ali prega dízimo. Aí o outro diz, a minha igreja é diferente, eu não prego dízimo, mas prego pão com suco. Aí aquele prega pão com suco, não prega dízimo, mas é pastor presidente. Mudou o quê? A cópia da cópia. Fragmentou, fez uma dieta. E nessa dieta, vai cauterizando a mente das pessoas. Cada lugar tem um domínio sobre o homem. Uma hora é uma carteirinha, outra hora é o pastor que tem que ungir, outra hora é a bênção que você conseguiu, o pastor tem que consagrar a chave do carro. Cada hora é uma cauterização na mente, para você não pensar que em Cristo tu és livre e não precisa de nenhum ritual. E é por isso que eu me propus a não ser a cópia das cópias. Eu vim pregando tudo o que eles pregam, eu prego exatamente o contrário. Provando no Evangelho. Nem igual e nem diferente, apenas abrindo o Evangelho. Não quero um grupo de pessoas sentado diante de mim com mente cauterizada, insensível, indolor. Quero que as pessoas leem, analisem, se gostarem, lhe verei domingo que vem. Se não gostar, por favor, não volte mais, que eu não quero que ninguém infla o meu ego te enganando. Chega de engano. Ou é Bíblia, ou é revelação, ou é o Evangelho, ou chega. E a religião
não cauteriza as pessoas. É a mesma coisa sempre. A mesma coisa sempre. A cauterização é uma marca permanente. Paulo disse, eles têm a mente, a consciência, a mente cauterizada. A mesma coisa. E outros, por causa do ego, vão sustentando. Eles sabem que é mentira. Meu amado, deixa eu lhe dizer uma coisa para os senhores que teve uma abençoada. E ela disse, eu nunca mais volto aqui. E eu disse, pourquoi? De vez em quando eu falo um francesinho também. E eu perguntei, pourquoi? Ela disse, ué, o senhor não bota a mão na minha cabeça? O senhor não ora por mim? Eu disse, eu não quero ser a cópia da cópia. Se Deus está na tua vida, não basta, bastará a minha mão sobre a tua? Ou você não recebe que Deus está na tua vida? Quem recebe aqui que Deus está na tua vida, diga glória a Deus. Precisa da minha mão? Você precisa da minha mão? Você precisa de ter uma atitude de fé. Você precisa acreditar no que o nosso irmão disse. Cristo em nós é a esperança da glória. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu vou ficar nessa dependência do pastor colocar a mão na minha cabeça e botar a mão no joelho e dar uma baixadinha e agora desce. Amado, isso é ser a cópia da cópia. Isso é dizer que você precisa da minha mão. Dizer que eu tenho a unção e você não tem. Ei, alô, pode parar com isso, hein? Você tem a unção que vem do santo. Deus está na tua vida. Do alto da cabeça à planta dos pés, Deus está na tua vida. Na cabeça das pessoas só entra o que a religião colocou. Ela me disse, poxa, mas eu cheguei aqui, acabei de comprar um carro 0 quilômetro, eu pedi tanto a Deus, quando vi o senhor com essa gravata marrom cuscuz, eu disse, ele vai ungir o meu carro. Eu disse, abençoada, se você vem pedindo a Deus 1 ano, 2, Deus te deu, já passou pela mão dele, para que passar pela minha, para o ladrão roubar? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa com a mão sobre a Bíblia. Muitas das coisas ruins que nós experimentamos nesses alçapões é porque o homem entrou. Aonde tem a mão do homem, meu amado, aonde tem esta carne, esse diabo, essa carnalidade, meu amado, a obra é perversa. O que estragou a relação do homem e com Deus foi o próprio homem. E Paulo deixou declarado que o único mediador entre Deus e o homem é o bispo. É o apóstolo da igreja. Vai. É quem? Cristo, meu irmão. Então tu precisas de mediador, mas eles cauterizam. Mas eu já ouvi certos absurdos. Não, minha irmã, não se preocupa não, o pastor está orando. Quem? Ué, eu sou filho. Para que o pastor está orando? Oro eu mesmo. Agora, quando a pessoa não entende que Deus é o pai dela, faz igual o meu filho. O colega dele não tem pai, ele falou, pede o teu pai lá para pagar um lanche para mim. O meu filho vai pedir a alguém para falar, fala com meu pai, para o meu pai pagar o lanche para mim. Não existe isso. Se ele é meu filho, ele pede direto a mim, darei. Mesmo com a nossa relação prejudicada por causa de uma arte, de uma desobediência, não deixaria o meu filho com fome? Tu deixaria o teu? Não. Se você sendo mau, o teu filho pede pão, você não dá pedra.
Se ele pede peixe e você não dá uma serpente, Deus não daria o que você quer. Ainda precisa de um intermediário, homem que te abraça, sorri com você, mas aqui dentro está doido para tripudiar e ver sua queda. Amados, nós temos um trabalho de descauterizar a mente. Ainda que difícil por causa da marca do ferro a fogo. A pessoa acredita que as coisas estão acontecendo com ela porque ela não deu o dízimo. Mas quem colocou isto a ferro e a fogo foram os pregadores. Está vendo isso aí? É o devorador na tua vida. Quem aqui já passou por isso? Por favor, diga ui. Olha, meu amado, e essa cauterização só sai com a pregação constante da graça de Deus. Porque chega um tempo que isso fica tão marcado na tua mente, que até uma disenteria você diz, é demônio. Então olha o que Paulo disse em Hebreus capítulo 5, versículo de número 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. O crente detesta ouvir o evangelho. Não, deixe-me corrigir. O evangélico detesta ouvir evangelho. Quem gosta de ouvir evangelho são cristãos como vocês. São pessoas aqui, nessa noite de quarta-feira, cansados. Uns andaram aqui 70 quilômetros, 80 quilômetros. Nosso irmão que atravessou da Ilha do Governador. São pessoas aqui de Santa Cruz, quase 100 quilômetros para ir, para voltar. Estão aqui, não estão atrás do suor, não estão atrás da minha oração. Estão aqui por amor ao evangelho. Amam ouvir. Paulo disse aos Hebreus: porquanto eu tenho muitas coisas que são difíceis de explicar para vocês. É que vocês se tornaram tardios em ouvir. Depois ele diz no versículo 12: pois com efeito, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os oráculos, os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Pelo tempo decorrido. E você para um evangélico. Quantos anos você tem de igreja? 30 anos. Nesses 30 anos você perdeu a salvação quantas vezes? 2 vezes só. 30 anos na igreja. Perdeu a eleição 2 vezes, perdeu a salvação 2 vezes só. Ui, mas pelo tempo decorrido, já era para ser mestre, para entender que ele disse que da palma da mão do Pai ninguém vos arrebata. Ninguém. É preciso ensinar de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. É preciso pegar ela e ensinar o beabá e falar para ela: você é escolhida desde antes da fundação do mundo, porque isso são princípios elementares. Uma das primeiras coisas que se aprende aqui é sobre salvação, eleição, pré-existência. Porque isso entre nós, isto é leitinho. Nós não temos reuniões aqui para falar de eleição, predestinação. Isto foi no berçário da igreja. Isso foi quando a igreja estava começando. Isto era o fundamento. Nós estamos edificando. Nós estamos num material muito mais sólido. Já estamos lá no teto. Eles estão lá embaixo na fundação ainda. Paulo disse: pelo tempo decorrido,
vocês deveriam ser mestres, e assim vocês tornassem necessitados de leite e não de alimento sólido. Nós recebemos pessoas aqui, 20, 30, 40, 50 anos, quando nós mandamos abre em Efésio, a pessoa vai lá na Apocalipse, mas dá vontade de sair daqui. Onde estavas tu, que tu não sabes aonde fica Efésios? Onde fica Tito? Por quê? Porque precisam de leite. Quando tu grita, a mulher do fluxo de sangue, alguém lá atrás, e quando tu ensinas as coisas profundas, as pessoas ficam que desesperadas. Então Paulo diz no versículo de número 13, ora, todo aquele quer dizer quem? Todo aquele que se alimenta de leite, é inexperiente da palavra da justiça, no evangelho do Cristo ressuscitado. Ô meu amado, então você vem se reunir comigo aqui para mim te dar leite? Na tese de Paulo eu estou chamando de você de bebê. Nós aqui não temos mais tempo para leite, já passamos. Você não entra aqui para beber leite, aqui é o alimento sólido. Eu vejo pessoas no meio da reunião que chega que fica. Que tiro que foi esse? Mas eu nunca vi isso. Eu estou em graça, eu já congrego há tantos anos. Como é que isso consegue isso? Meu amado, eu não me alimento de leite, eu não sou criança em graça. Eu não uso dedela. Sabe aqueles caras que eu acho que isso é dedela. E quando tu tira a dedela, eles ficam doidos. E critica, ameaça, e pula, e xinga, e fala que você tem demônio, que você tem isso, que você tem aquilo. Porque tu tirou a chupeta, tirou a dedela. Estão acostumados com leitinho. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiência da palavra da justiça, porque é criança. Olha lá o que ele diz no versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, é para aqueles que pela prática têm as suas faculdades para discernir. Para parar. Discernir o que se a mente está cauterizada? E quando você diz uma pessoa, o dízimo é da lei, ela diz, não, é da Bíblia. Você está distorcendo tudo, está na palavra. Está na palavra, mas não é para você, é para os judeus. Não, eu não aceito isso não, demônio. A mente está cauterizada, não entra. Vocês já sofreram com isso? Mas diz que o diabo está usando a sua boca. Cuidado com esse negãozão aí do YouTube. Cuidado comigo, meu amado. Vocês têm que ter cuidado com a verdade. Vocês enganaram a igreja o tempo todo. Dízimo nunca foi dinheiro, é alimento. Não era para os gentios, era para os judeus. Não é todo culto, é anual. Isso está na palavra ou é demônio usando a minha boca? Está na palavra. Vocês não aceitam por quê? Porque a mente de vocês estão cauterizadas. A ferro e a fogo. O termo grego é a ferro e a fogo. Mas quem cauterizou a mente deles foi o cajado do pastor. Eu conheci um abençoado, ele fumava um cigarrinho de maconha. E um dia ele estava lá dentro do banheiro, botou a maconha dentro do cigarro. O pastor foi no mesmo banheiro, ele... Não, mas Deus... E o pior é o pastor, eu vou tocar onde depois? Eles temem mais aos homens, porque a mente está cauterizada. Amados, o alimento ainda é muito precário nas igrejas. Grande parte do ensinamento é leite. Quando melhora um pouco, eles pregam a carta de Paulo, mas mesmo assim pregam só o fundamento, não evoluem para a edificação. Quando você encontra uma igreja melhorada,
Lá pega as cartas de Paulo, mas pregam só o fundamento. Preste atenção nessa palavra, porque eu creio que ela vai soar bem aos teus ouvidos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça que me foi dada, disse Paulo aos Coríntios, lancei o quê? O fundamento. Então, a graça pregada por Paulo era o quê para a igreja? Fundamento. Meu Deus, isso estava aí esse tempo todo e eu nunca li. Pode ter lido, mas os olhos não estavam iluminados para entender o que eu vou acender. Ora, você tem um terreno. Nesse terreno está puro. Você pode construir uma casa sem botar o fundamento? Antes de colocar a casa em cima, você tem que fazer o quê? A fundação, o fundamento, colocar sapata, cinta. 5 anos, o fundamento está lá. 10 anos, o fundamento está lá. Vai viver numa casa só de fundamento, meu filho? Precisa fazer o quê? Edificar. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como um prudente construtor. E outro, grifa, e outro. Vou fazer uma pergunta que os teus olhos estão iluminados. Paulo edificou a igreja? Não. Paulo colocou o fundamento. Então, se eu prego apenas para você o fundamento, onde é a casa? Eu te dou sempre leite. 5 anos, só fundamento. 6 anos, só o fundamento. 10 anos se passaram e o crente só o fundamento. Paulo disse, eu vou colocar o fundamento. Vou colocar sapata. Vou colocar vergalhões 3/8. Vou colocar cinta. Vou colocar o fundamento e vou sair. O restante vai vir um outro e edificará. Outra pergunta: o material usado no fundamento é o mesmo que se usa na edificação? Não. Mas eu não vejo nada. Eles estão aí para edificar, mas com o mesmo material usado no fundamento. E a casa não cresce. Está entendendo? Alô? Paulo colocou o fundamento. Agora ele disse, vem outro? É ele mesmo que vai edificar? Não, ele diz, vai vir outro e edifica sobre ele. Porém, veja cada um como edifica. Esta é a diferença com quem nos ouve. Porque eu estou aqui edificando sobre o fundamento colocado por Paulo, que não é ele, o fundamento é Cristo. A base é Cristo. E em cima desta base eu estou edificando as igrejas, que são vidas. Então, quando alguém que nos ouve, eles dizem assim, ué, mas lá não dá ceia? Lá não. Lá o material que se edifica, entende-se que o corpo não é o pão, nem é um suco. O corpo é a igreja de Cristo, lavada, regenerada, santificada, purificada, eleita, transformada, nova criatura e aperfeiçoada em Cristo. Agora eu aqui, Paulo colocou o fundamento, eu coloco o mesmo material
2 anos, você não cresce. 4 anos depois, você diz, eu estou em graça. Está em graça mesmo? Aí vem uma vida que já está lá no telhado, que vai edificando. Aí para você lá embaixo ainda. Sou salvo, não tem batismo nas águas, Deus é soberano. Falou, mas esses foram os materiais usados por Paulo na fundação da igreja. Eu chamo o pedreiro, ele faz lá sapata, coluna, cinta. Vou edificar a minha casa. Pega lá ferro, pedra e ferro e vamos fazer uma casa com o mesmo material que você colocou no fundamento. Tem como isso? Olha que casa linda, olha. Estou vendo, caramba. Toda de pedra, de ferro, de concreto, de sapata, de coluna. O mesmo material que usou na fundação. Olha o banheiro todo de concreto, marrom glacê. Poxa, foi o mesmo material que usou aqui, né? Meu amado. Seu alimento sólido, o alimento sólido é o da edificação. O do fundamento é o material bruto. A igreja estava vivendo a transição e Paulo colocou o fundamento. Agora vem outro e edifica sobre ele. Com que tipo de material? Ele disse ali na frente. Olha lá, vamos ler. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. O fundamento está colocado. Hoje, você entra lá na tua casa, você vê o fundamento, mas você vê a edificação, correto? Porque no fundamento ninguém pode mexer. E esse fundamento é Cristo. E aqui em cima, vez por outra a gente faz uma reforma. Colocamos um materialzinho há 3 anos lá. Hoje já estamos em 2009, falamos, vou trocar esse porcelanato aqui, esse negócio de Geraldo ser pastor, esse porcelanato já era. Sai, Geraldo, vamos edificar, vamos reformar. O pastor agora é Cristo. Não é continuar a mesma coisa, é ir reformando, é mudando o material. Ou você não tem vontade de chegar A minha tem. Troquei um piso, tem 3 anos, 10 vezes no cartão. A velha já falou, Natal, agora nós troca, né? Falei, troca não, filha. Rim. Amado, é para viver em novidade de vida. Estávamos na lei. Sexta-feira, culto para derrotar o Satanás. Mês que vem, sexta-feira, culto para derrotar Satanás. Domingo, dízimo para repreender o devorador. Passaram 4 anos assim. Viemos para a igreja da graça. Aí você senta aí, vem o cara. Você é mais do que vencedor. Tá bom, beleza, glória a Deus. Uhul. Domingo que vem o cara. Você é mais do que vencedor. Você o mesmo material do fundamento, eu querendo edificar a minha vida. Você não pode ficar só no fundamento, senão não edifica. Eu não posso usar o mesmo material que se usou na fundação para edificar uma casa. Eu quero uma casa legal, joia, maneirinha, oxente. Olha o que ele disse no versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, olha o material, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. É para ficar só no fundamento deixado por Paulo? Ou para edificar ou com prata, pedra,
pedras preciosas. Volta lá para mim, Miguel, por favor. Contudo que alguém edifica sobre o fundamento: ouro, prata e pedras preciosas. É o mesmo material da fundação? E quem é que coloca isso aqui? É o outro que edifica ou é Paulo do fundamento? O outro? Mas os pastores só nos dão o mesmo, só nos dá fundamento. Saímos da lei, entramos para a graça. Domingo que vem, em todas as coisas tu é mais do que vencedor. Pô, legal, cara. Domingo que vem, em todas as coisas tu é mais do que vencedor. Domingo que vem, em todas as coisas tu é mais. Não muda isso não. Eu vou ficar sempre aqui. Está chegando o Natal. Não vai levantar pelo menos uma parede aqui para animar a minha vida, não. Não vai colocar pelo menos uma portinha que seja de 60 de blindex, não. Eu quero crescer. Eu quero a casa edificada sobre a rocha. Eu quero alimento saudável. Eu não quero esse cerimonialismo, sempre a mesma coisa na igreja. É o devorador, é o devorador, é o devorador. Domingo que vem, aqui, e fica rodando, e roda, e roda. Meu amado, muitos pregadores estão com a mente cauterizada. É preciso crescer, é preciso evoluir. E eu fiz uma pergunta a mim mesmo. Eu disse, gente, eu sou a carta de Paulo ou eu sou a carta de Cristo? Porque chega uma hora que você entra na paranoia de falar, Paulo não falou, eu não vou falar. Mas Paulo não falou, porque ele não é o pregador da edificação. Paulo era o pregador do fundamento. É como eu te chamar para pintar a minha casa, vem você com uma cavadeira. O que foi? Eu vim pintar a tua casa. Ei, mas esse é o material do fundamento, para cavar sapata. A edificação é brocha, é rolo, é pincel. Você está vindo com o mesmo material que você usou na fundação, não vai dar certo, abençoado. Pintar a minha casa com uma cavadeira? E a gente vai entrando nessa paranoia. Eu já vi pessoas nessa paranoia. Paulo não falou. Eu vivo em 2019. Paulo podia falar na televisão nanocell da LG? Paulo podia falar no microfone? Não, porque esses são os materiais para edificação. Paulo não era o pastor da edificação. Ele era o pastor do fundamento. Então nós usamos o fundamento para edificar. Eu digo que você é mais do que vencedor usando o fundamento, e digo como manter isso na edificação. Eu digo que tu és predestinado usando o material do fundamento, mas digo como avançar usando a edificação. Eu digo, você é predestinado, você é predestinado, você é predestinado, você é predestinado. Eu não vou sair disso. Você está entendendo o que eu quero lhe falar? Nós não somos a carta de Paulo. Nós somos a carta de Cristo. Olha lá, 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 6. Vós sois a nossa carta, escrito em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3. Estando já manifesto como carta de Cristo. Então Paulo diz, vocês é a nossa carta na fundação, mas vocês não estão presos à fundação, porque vocês têm que crescer, e vocês vão crescer não como carta de Paulo, vocês vão crescer como carta de Cristo. Então existem coisas que a carta de Cristo vai manifestar na tua vida, que Paulo não manifestou aos Coríntios. É para ser manifesto no ano de 2019, uma sabedoria para dar lá no seu trabalho, que Paulo não falou, mas é para esse tempo, para você falar com a sabedoria de Cristo, como carta escrita por ele. Olha que lindo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas a carta de Cristo que é você, é pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábua de carne, isto é, coração.
Então, eu sou a carta de Cristo. Aqui dentro tem uma escrita que não foi Paulo que escreveu, foi o Espírito de Deus vivente. Ele não escreveu na tábua da lei, ele escreveu na tábua do meu coração, para viver esses dias na edificação da igreja. Então, dizer ou falar que eu não posso falar alguma coisa porque Paulo não falou, é cauterizar a minha mente, é me prender dentro da fundação. Eu vou falar respeitando a fundação, mas sabendo que o material é diferente. Há um prumo do Espírito Santo que eu não posso ir para cá, senão sai torto. Opa, está fora da fundação, está fora do fundamento. Não bota campanha, volta. Não bota pão com suco, volta. Você não é o pastor presidente, volta. No prumo, em cima do fundamento. Mas os materiais são escritos aqui, na tábua do meu coração. É por isso que em graça nós entendemos que você não precisa de um profeta balabachúria, que você não precisa de um intermediário. Por quê? Porque tu és a carta de Cristo, Cristo ministra na tua vida. Ele te dará insights, Ele te dará sabedoria. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito. Tem que ter uma fé para acreditar que aqui dentro tem algo escrito pelo Espírito de Deus vivente. E eles querendo engessar a minha mente. Está escrito aqui, meu irmão. É para viver na edificação da igreja. É para nós, no século 21, é sabedoria de Cristo ativada, e é aqui que entra a outra parte, é a mente de Cristo. Tem hora que você nem sabe como que você respondeu, ou como que você resolveu, ou como que você se livrou. Por quê? Porque o Espírito do Deus vivente tem uma carta escrita no teu coração, e no momento de Deus, ela é lida por todos os homens. Versículo 4. E é por intermédio do pastor, por intermédio do bispo, por intermédio de geral, por intermédio de quem? De Cristo, que temos tal confiança em Deus. Depois ele diz então no versículo 5: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem do jejum, da campanha de Manassés. Não, diga que a tua suficiência vem de Deus. E no versículo de número 6, ele diz: o qual habilitou só Paulo Temos que ter equilíbrio, senão a gente acaba idolatrando Paulo. E Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Os mortos não podem louvar a Deus, os vivos que estão aqui, estes sim, adoram a Deus, como vocês vão fazer, dando Abba, Pai. Quem aqui está habilitado para pregar a nova aliança, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Você recebe essa palavra? Estamos ou não estamos habilitados? Estamos. Para ficar só no fundamento ou para edificar, crescer e chegar à estatura de varão perfeito de Cristo? Estamos ou não estamos? Estamos. O qual nos habilitou para sermos ministros.
E eu pensei que era só o bispo, o cardeal de Roma. Eu pensei que era só o pastor presidente com seus anéis, com seu curso de teologia. E eu, coitado de Geraldo, ficava sentado lá atrás e dizia: um dia eu vou ser um pregador igual esse pastor, mas um dia eu vou fazer teologia, um dia, até que os meus olhos iluminaram e o Espírito do Deus vivente que escreveu no meu coração me disse: Geraldo, eu já te habilitei, eu já te habilitei, eu já te habilitei, eu já te habilitei. E uma abençoada lá do Mato Grosso do Sul me disse: eu queria pregar igual o senhor. Abra a tua boca e pregue. A graça não tem que ser igual, tem que ser diferente. Cada um tem o seu jeito, a tua forma. Abra a tua casa, abra o teu coração, abra a tua boca com determinação, com ousadia, e anuncie aos quatro cantos desse país que a sua graça nos basta. Pronto, está pregado o evangelho. Mas eu não sei falar. Não precisa. Abra a tua boca, que aquilo que ele escreveu no teu coração vai fluir. Ficarás encantada. Vai sair sabedoria de onde você jamais